A graça e a paz, irmãos, nós estamos dando início sempre conosco. O Senhor tem sido sempre o nosso auxílio, o Senhor tem sido sempre o nosso amigo, o nosso abrigo. O Senhor tem sido um Deus presente e honra, Senhor Deus, seja exaltado o teu santo nome. E agora, Senhor Deus, que nos reunimos aqui, porque o Senhor nos trouxe aqui, nós queremos te bendizer e te glorificar, nós queremos, Senhor Deus, te agradecer, e nós queremos, Senhor Deus, exaltar o teu santo nome, Senhor. Muito obrigado por tudo que temos recebido das tuas mãos, pela proteção, pela guarida, Senhor Deus, pelo ânimo, pela força, por tudo que o Senhor tem nos concedido, Senhor. Em todos os momentos, em todas as circunstâncias, temos recebido tantas bênçãos do Senhor. Nosso coração se alegra em Ti, Senhor Deus. Apesar de todas as circunstâncias, nosso coração se alegra em Ti. Glórias ao Teu nome. Nós te exaltamos e te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aos irmãos que estão em casa, que aí não vieram hoje, nós estamos aqui reunidos com alguns irmãos, que estamos reabrindo, então, alguns irmãos estão aqui conosco, e no domingo nós reabriremos novamente, já com culto de ceia também. Então, os irmãos que vão querer fazer parte devem nos avisar disso, Nós teremos lugares aqui para visitantes, então aqueles que fazem parte da igreja devem nos avisar que virão, tá bom? Isso é importante, alguns irmãos já avisaram, então não deixe de fazer isso lá no nosso grupo da igreja, tá joia? Então vamos louvar ao Senhor e bendizer o nome do Senhor, pessoal do grupo do louvor. Vamos colocar em pé, os irmãos? Graça e a paz, irmãos, aos que estão aqui e aos que estão acompanhando também este culto. O nosso Deus, Ele é maravilhoso, porque Ele separa um tempo para cada coisa, e nós temos hoje esse tempo para agradecer, para louvar ao Senhor. E Ele estabeleceu o tempo que vai durar essa pandemia, Ele estabeleceu o tempo que vai durar um sofrimento ou uma alegria em nossas vidas. Ele sabe de todas as coisas, mas hoje nós temos esse tempo para louvar e engrandecer ao nosso Deus e agradecer por tudo que Ele tem feito. Ele tem feito grandes coisas em nossas vidas. Nós podemos nos alegrar e entregar a Ele o nosso louvor. Exalte ao Senhor. Tá saindo som no canal, já vai ver isso aí. Hoje é tempo de louvar a Deus, em nós agora habita Seu Espírito, então é só cantar e a Cristo exaltar, e Sua glória encherá este lugar.
louvar a nosso Deus, maravilhoso Deus. Quão bom é ter um relacionamento com Jesus. Quão bom é ter um relacionamento com esse Deus maravilhoso, esse Deus que pode ser nosso amigo. Nos entreguemos a Ele, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele cuida de cada detalhe. A vontade de Deus prevalece, mas a presença de Deus em nossa vida e a busca acaba nos fortalecendo para poder estar preparados para encarar cada dia, cada situação. Vamos entregar a nossa vida a Jesus e louvar a Ele. Sempre está presente em nossas vidas. Ele sempre quer estar ali para ajudar-nos.
Não existe nada melhor. Que o Senhor possa atrair o nosso coração. A Tua presença, nós precisamos da Tua presença, ó Deus. A Tua presença, Jesus, é o meu maior valor. Atrai o meu coração, Jesus. Atrai o meu coração para Ti. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos da Tua presença. Não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. Tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. É tudo que minha vida, Jesus, és meu amigo, e a tua vontade doce Espírito, meu alimento. Não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração.
Glória a Deus. Que bom estar na presença do Senhor, né? Como é bom a gente poder falar com Deus, a gente saber que Deus nos ouve, né? E que Deus está aqui conosco, amém? Pode se assentar. Nós vamos fazer agora um momento de entrega dos nossos dízimos, das nossas ofertas também ao Senhor. É um momento de louvor e de adoração da nossa parte para com Deus, onde reconhecemos os benefícios que recebemos do Senhor, as suas bênçãos, né? E nós trazemos então ao altar do Senhor, em reconhecimento disso, para louvor e glória do nome do nosso Deus. Nós trazemos os nossos dízimos, as nossas ofertas, né, em obediência ao Senhor. Diz assim, lá em Provérbios capítulo 3, verso 9: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Este é um texto bem rápido, simples, mas que nos fala que e fazer isso é honrar a Deus. Quando nós honramos a Deus, né, porque nós reconhecemos o que Ele faz por nós. Então nós vamos agora orar e agradecer a Deus e consagrar os nossos dízimos e ofertas ao Senhor. Agradecer pelo sustento, Deus nos tem sido tão fiel para conosco, né? Vamos fazer isso neste momento. Bendito seja o teu nome, Senhor. Nós te exaltamos, nós te glorificamos e agora colocamos, Senhor Deus, nossa vida no teu altar para glorificar o teu nome também, a respeito, Senhor Deus, de tudo aquilo que o Senhor nos tem dado, sendo fiel ao Senhor, Senhor Deus, trazendo ao Senhor aquilo que o Senhor pede que nós façamos, Senhor Deus, e obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos dado muito, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades. Nós te louvamos, porque em todo o tempo nós temos visto as tuas mãos nos segurando. Consagramos a ti os dízimos e as ofertas neste momento, e seja tudo usado para a glória, para o louvor e a honra do teu nome. Em nome de Jesus é que oramos, amém, amém. Você que tem o seu dízimo ou a sua oferta, se eu tenho, pode fazê-lo, pode trazê-lo nesse momento. Se não, vários irmãos já têm o feito também no banco, né? Porque nós estávamos fechados, né? Mas faça isso sempre com alegria no coração, né? Nossa oferta é de louvor e gratidão. Quero convidar a Cíntia para estar trazendo a palavra nesta noite, né? Nossa irmã Cíntia. Que Deus a abençoe e use a sua vida poderosamente. Uma boa noite a todos, saúdo os irmãos com a paz do Senhor, aqueles que estão aqui reunidos, aqueles que estão também nos acompanhando das suas casas. Como é bom estarmos juntos para meditarmos na palavra de Deus. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, aí no comecinho da Bíblia, Êxodo capítulo 13. Êxodo capítulo 13, nós vamos ler a porção final do capítulo, a partir do versículo 17 até o versículo 22. Então, me acompanhe aí na leitura. Diz assim a palavra do Senhor, Êxodo 13, versículo 17. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse: para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia a este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto.
O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós queremos te agradecer por tua palavra, por tua fidelidade que já foi aqui demonstrada, dita, por meio dos cânticos, por meio da palavra inicial. Sabemos que tu és um Deus bondoso, um Deus que cuida realmente do seu povo. E nessa noite nós nos rendemos à tua palavra, nós nos rendemos ao teu Espírito Santo. Fala conosco, Senhor, nos conduz, ó Deus, pela sabedoria que há na tua palavra. Aviva, Pai, os nossos corações nessa noite, que possamos sair daqui transformados pela tua presença e pela tua palavra. Este é o nosso desejo e é em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Um texto bastante conhecido, mas que sempre me chama muito a atenção. É o texto que nos fala da libertação do povo de Israel. Não sei se você está lendo a Bíblia, mas muitos estão aí começando uma leitura bíblica anual, e provavelmente você já passou ou está passando por este texto, caso você esteja aí seguindo a Bíblia desde o começo. E esse é um daqueles textos que sempre toca o meu coração. Toda a palavra de Deus é maravilhosa, mas há alguns textos que eles tocam profundamente o nosso coração. E nessa noite eu quero, a partir deste texto, meditar a respeito do amor e da fidelidade de Deus na condução do seu povo. Quando o faraó deixou o povo partir, desculpa, irmãos, voltando aqui no começo. Esse texto ele fala, então, a respeito da libertação do povo, né? E o povo, então, que estava ali cativo no deserto por 40 anos. Então, vamos relembrar só um pouquinho aqui a história do povo de Israel, a história em que está aí alocado esse texto, então, do Êxodo. Êxodo nos fala, então, da libertação de um povo que certa vez foi levado ao Egito. E naquele momento o Egito ele representou a salvação daquele povo. Ele representou o livramento num momento onde a terra estava passando por uma fome terrível. Naquele momento, Jacó, ou Israel, com seus descendentes, cerca de 76 pessoas foram levados ao Egito, onde puderam habitar com toda a tranquilidade na terra de Gósen. E durante 430 anos permaneceram no Egito. Porém, as coisas nem sempre ficaram tão tranquilas. Num determinado momento, as coisas mudaram para o povo de Israel. As coisas se tornaram ali difíceis. E o povo passou a ser subjugado, tornou-se escravo dos egípcios. Os egípcios não se lembravam mais de José, o antigo governador, vizir do Egito, mas passou então a oprimir o povo. E durante aquele tempo o povo estava então aguardando uma promessa de Deus, mas em grande aflição. E o clamor do povo chegou até o Senhor. Mas havia, como eu disse, uma promessa. E nós lemos parte dela aqui no versículo 19, que remete a Gênesis, capítulo 50, versículo 25, quando nos diz que José pediu aos filhos de Israel que fizessem um juramento dizendo: Deus certamente visitará vocês, e quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. Então, durante todo aquele tempo em que o povo permaneceu no Egito, havia uma promessa. Havia uma promessa de que eles seriam então visitados por Deus e de que eles seriam finalmente libertos. E o tempo havia chegado. Deus estava olhando para o seu povo. Deus então elege um homem, um protagonista para essa história chamado Moisés. A criança que foi tirada das águas e criada na corte do Egito pela filha de Faraó.
Ele era o homem que foi escolhido por Deus para realizar este grande livramento. Moisés, depois de um período de 40 anos na terra de Midian, retorna ao Egito com um chamado de Deus, uma ordem: vá e liberte o meu povo. Chegou a hora, chegou o momento da libertação. E então Moisés vai até o Egito, e a história nós conhecemos. Ali ele vai pedir então que Faraó deixe o povo partir para adorar o Senhor. Faraó constantemente vai endurecer o seu coração, até que Deus realiza sinais e maravilhas no meio do povo, as 10 pragas do Egito. E então, finalmente, Faraó permite que o povo saia do Egito. Chegou o momento do êxodo, da libertação. Aquelas 76 pessoas que chegaram 430 anos antes, agora eram mais de 600 mil homens, fora mulheres, crianças, estrangeiros e todo o seu rebanho. O povo recém-liberto estava no início da sua jornada, mas ainda iriam enfrentar muitos problemas. E esse texto que nós lemos hoje nos fala a respeito disso. Uma jornada rumo à terra prometida, rumo a Canaã, a promessa de Deus. E durante todo o tempo da peregrinação, o cuidado e o favor de Deus foram visíveis no meio daquele povo, literalmente falando. Vamos relembrar então uma das mais impressionantes manifestações de Deus registradas em toda a Bíblia. Vamos meditar sobre o cuidado de Deus durante esta jornada. E, em primeiro lugar, nós podemos perceber que Deus é um Deus que nos guia, mas nem sempre pelos caminhos que a gente imagina. Vamos ler novamente os versículos 17 e 18. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse: para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. O que seria o mais lógico? Né? O que seria o mais fácil, o mais prático para aquele povo? Imagine toda aquela multidão saindo, né, de uma terra, rumando a um lugar novo, né? Todo aquele povo ali reunido. Claro que o mais lógico, talvez humanamente pensando, fosse seguir o caminho mais curto, o caminho mais rápido. Quantos planos nós já fizemos em nossas vidas que não aconteceram exatamente como a gente imaginava? Creio que você tem aí vários exemplos ao longo da sua vida. Eu tenho vários exemplos na minha vida também. Às vezes nós achamos que vamos seguir um caminho, que vamos trilhar uma jornada, mas quando a gente chega num determinado momento, nós percebemos que a jornada foi bem diferente. E a jornada do povo de Israel foi diferente também. Como disse, aos olhos humanos, o caminho mais curto para Canaã era justamente a rota ao longo da linha costeira do mar Mediterrâneo, conhecida como o caminho de Oros, segundo alguns estudiosos. Porém, embora fosse a escolha mais lógica e mais fácil, não foi esse o caminho que Deus escolheu para conduzir o seu povo. Lembramos que o povo de Israel, embora estivessem aí organizados, e é interessante a gente perceber isso, porque o texto nos diz que o povo estava arregimentado, ou seja, eles estavam marchando em ordem, com organização, mas eles não tinham um conhecimento militar. Nós estamos falando de um povo que era uma sociedade tribal. Eram pastores de gado, de ovelha, né, com seus rebanhos, e oleiros. No Egito, eles faziam tijolos. Eles não tinham qualquer conhecimento militar, né, e esse foi um fator aí realmente decisivo na direção de Deus para a rota do povo. Porque ao passar pelo caminho mais curto, eles passariam pelas guarnições dos exércitos dos egípcios, que guardavam aquela região. Era uma região de importância comercial muito grande. Então, se o povo tivesse ido pelo caminho mais curto, imediatamente eles iriam se deparar com a guerra. E Deus sabia que eles não estavam preparados para esse confronto.
esse confronto iria desanimar, descair realmente o coração do povo de Israel. Deus então guiou o seu povo não pelo caminho mais próximo, mas pelo caminho que era melhor para o povo de Israel, como Ele faz até hoje conosco. Eles então tomaram um caminho mais longo, porém um caminho mais seguro, em direção ao Mar Vermelho. E a jornada que poderia ter sido de apenas alguns dias, tornou-se em longos anos no deserto. Conforme a gente lê a história do Êxodo, nós vamos ver aí o desenrolar dos acontecimentos. Pois é, muitas vezes nós não conseguimos compreender os caminhos do Senhor. Olhamos para as nossas vidas e muitas vezes a gente tem aquele sentimento de, puxa, se eu pudesse voltar no tempo, né, talvez as coisas pudessem ser diferentes. Talvez outros caminhos. Mas a verdade é que com um olhar profundo, a gente pode perceber que durante toda a nossa jornada, Deus estava cuidando de todas as coisas. Deus estava nos conduzindo pelo caminho dele. Talvez não o nosso caminho, talvez não aquele caminho que nós teríamos escolhido. Mas nós percebemos que Deus está realmente conduzindo todas as coisas. Nós não entendíamos ou não entendemos, mas Deus entende. E que bom saber que nós podemos confiar no cuidado de um Deus amoroso que cumpre todas as suas promessas, como Ele fez ao povo de Israel. Então, nessa noite, que nós possamos nos lembrar disso com alegria e crer que Deus está nos conduzindo, ainda que o caminho não seja o mais curto, o mais rápido, talvez aquele mais agradável à vista, mas certamente é o melhor caminho, porque é o caminho que Deus está nos preparando. Amém? Em segundo lugar, Deus guia o povo pelos seus caminhos com propósitos bem definidos. Como nós vimos, havia um primeiro propósito na mudança da rota, na escolha da rota do povo, que era a questão da guerra. Eles não estariam preparados para encarar um exército naquele momento. Porém, haviam outros propósitos maiores que ainda seriam revelados ao longo da história. Em Êxodo 14, versículo 3, um pouquinho à frente, vai dizer assim, que Faraó, dirá a respeito dos filhos de Israel, estão desorientados na terra, presos no deserto. Isso porque o povo estava ali acampado junto ao mar, não era o caminho lógico. Então, quando os egípcios se deram conta de que Israel estava fazendo aquele caminho tão ilógico aos olhos humanos, eles pensaram, bom, o povo está desorientado. É a nossa chance, vamos atrás deles, vamos persegui-los. Porém, havia propósito de Deus em tudo isso. Porque, de fato, isso acontece. Faraó reúne os seus exércitos, persegue o povo até encontrar o acampamento de Israel em frente ao mar, que também é conhecido como Mar de Juncos. Mas o que eles não sabiam é que Deus havia preparado aquele momento. Porque naquele momento Deus seria glorificado mais uma vez sobre os exércitos de Faraó, sobre o próprio Faraó, diante de todo o povo de Israel. Deus abre o Mar Vermelho, nós conhecemos a história. O povo passa pelo meio do Mar Vermelho, e num determinado momento Deus faz com que as águas retornem, e todo o exército de Faraó e o próprio Faraó morrem nesse momento. O povo experimentou um grande livramento. Deus foi glorificado. E nos versículos subsequentes a este fato, nós vemos uma das cenas mais lindas de adoração em toda a Bíblia. Na verdade, o primeiro momento em que a Bíblia registra um cântico de louvor a Deus. Todo o povo de Israel, imaginem quase 1 milhão de pessoas adorando ao Senhor numa única voz. Foi algo realmente tremendo. Deus tinha propósito na peregrinação de Israel. Deus tinha propósito ali no deserto. Porque Deus tratou com um povo que não era ainda uma nação. Deus transmitiu as suas leis, todo um modo de vida, a um povo que vivia ali como escravo. Deus ali também ensina a respeito de adoração, de serviço, de culto, a um povo que conhecia a Deus mais por meio das histórias dos seus antepassados,
por meio de uma promessa que eles ainda tinham vivas, talvez no seu coração, mas eles não sabiam exatamente como adorar a Deus. E tudo isso eles aprendem no deserto. É no deserto que Deus formou um povo para si. É no deserto que Israel se tornou nação. Como é bom lembrar que Deus tem propósito em tudo que faz. Romanos 8, 28, nós lemos semana passada, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então nós podemos seguir a nossa jornada confiantes de que Deus não somente nos conduz, mas que Ele nos ensina e que Ele nos aperfeiçoa em nossa jornada. E não somente isso, Deus ele se revela durante a caminhada. O povo de Israel, que conhecia o Senhor apenas pelo relato dos seus antepassados, pôde contemplar todo o poder do Deus de Israel, do Deus da salvação. E assim é conosco. A cada dia da nossa jornada, a cada dificuldade, nós temos uma oportunidade a mais de conhecer o Senhor. Deus se revela a nós em cada batalha vencida, em cada dificuldade. Será que nós temos reconhecido o agir de Deus nas nossas vidas? Será que nós temos enxergado, nós podemos olhar para toda a nossa jornada, nós podemos olhar até mesmo para o ano passado, que foi um ano tão difícil, e enxergar o cuidado de Deus e o propósito de Deus em todas as coisas? Que nós possamos meditar nisso também. Em terceiro lugar, Deus não somente nos guia, mas Ele mesmo está conosco. Ele não apenas aponta um caminho, mas Ele caminha literalmente com o seu povo. Versículos 21 e 22, vamos ler novamente. O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. E durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia e nem a coluna de fogo durante a noite. Esses dois versículos, eles trazem para nós uma das manifestações de Deus mais impressionantes da história. Deus aparece ao povo em forma visível, numa manifestação visível. Uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Você consegue imaginar essa cena? Talvez a gente tenha visto filmes, né, algumas representações disso, mas imagina você presenciar isso. Deve ter sido algo realmente grandioso. Você consegue imaginar a sensação do povo de Israel, que podia ali contemplar a presença de Deus ali diante deles, em toda a jornada deles? Consegue imaginar o terror e o espanto que isso devia causar nos inimigos que Israel viria enfrentar ao longo da sua jornada? Algo inédito na história, algo que ninguém tinha visto. E esse fato extraordinário revela algo sobre o caráter de Deus que nos conforta na nossa caminhada. Ele não somente nos conduz, mas Ele também caminha conosco. Deus estava presente ali, na jornada, como Ele havia prometido a Moisés. Ele não somente conduz o seu povo ao deserto, mas Ele é o Deus que caminha no deserto. E que se manifesta no deserto. Ele estava junto ao povo durante todo o tempo da peregrinação, como diz no versículo 22. Ele nunca se apartou do meio do povo. E que povo difícil. Mesmo quando o povo falhou, e foram muitas vezes, Deus nunca desistiu. Deus estava ali com eles. Mesmo quando o povo murmurou, reclamou, mesmo quando o povo se rebelou, Deus estava com eles. A presença do Senhor foi com eles até o fim. E este é o nosso Deus. Um Deus que é fiel, um Deus que cumpre suas promessas, um Deus que caminha conosco constantemente. Um Deus que se fez homem para poder vivenciar as nossas dores e a nossa jornada. Ele experimentou a nossa jornada por meio de Cristo Jesus. Ele não somente nos deixa para viver uma caminhada aqui na terra, uma peregrinação, mas Ele se fez peregrino. E Ele andou e habitou em nosso meio e nos mostrou um caminho. Esse é o nosso Deus.
E hoje nós temos a certeza da presença de Jesus conosco, daquele que declarou em Mateus 28, 20, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E que em João 16, 7, ele também nos promete, todavia digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. Então Deus ele promete mais uma vez a sua presença, agora por meio do Espírito Santo. E mais adiante, no versículo 13 do capítulo 16 de João, Jesus declara: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Então nós temos um guia fiel, que está conosco na nossa peregrinação. Talvez nós possamos afirmar, de fato, nunca vimos uma coluna de nuvem, uma coluna de fogo. Mas temos algo muito mais impressionante, algo muito mais tremendo do que isso, que é a habitação de Deus em nós. Quem somos nós para recebermos tão grande tesouro? O Espírito Santo que nos foi dado, que habita em vasos de barro. Pessoas que não merecem, mas hoje nós temos Deus tabernaculando em nós e em nosso meio. Nós temos um Deus que garante a sua presença quando nós nos reunimos em nome dEle. Ele está aqui. Ele está aqui conosco, Ele está aí na sua casa, você que está adorando a Deus conosco, isso é promessa de Deus. Então nós podemos nos alegrar nisso, embora a jornada seja difícil. Nós temos um Deus que caminha conosco e que está conosco e em nós. Amém? Em último lugar, Deus nos guia, mas Ele também provê todo o necessário para a jornada. Quando nós pensamos na imagem da coluna de fogo e da coluna de nuvem, na presença de Deus no meio do povo de Israel, nós vemos também o cuidado de Deus. A coluna de fogo e de nuvem também guardava Israel dos seus inimigos. Lá em Êxodo 14, 19, nós vemos que no momento que o exército de Faraó se aproxima, Deus coloca o seu anjo adiante do povo e a coluna de nuvem que estava adiante do povo, ela vai para trás do povo, para que houvesse ali uma barreira, né, estivesse ali guardando o povo dos exércitos de Faraó. Então a presença de Deus, ela também trazia segurança. A coluna de fogo durante a noite certamente amenizava as noites frias do deserto, assim como a coluna de nuvem trazia alívio durante o dia, quando o calor se torna insuportável naquela região. Então, a presença de Deus traz alívio e conforto durante a peregrinação. Quando o povo teve fome, Deus providenciou as codornizes e o maná, o pão que descia diariamente do céu, e que nunca faltou ao povo de Israel até eles chegarem à terra prometida. Quando o povo teve sede, Deus também atendeu. Nós podemos ler em Deuteronômio 29, 5, durante os 40 anos que eu os conduzi pelo deserto, assim dizendo o Senhor. Nesse tempo não envelheceram as roupas que vocês usavam e nem se gastaram as sandálias que vocês calçavam. Você consegue imaginar isso? 40 anos e você tem alimento, provisão, num lugar difícil de se viver, mas você tem tudo ali, Deus provendo todas as coisas, e ainda as suas roupas, né, o seu sapato, ele não se desgasta. Nós vemos ali a manifestação de um cuidado de Deus sobrenatural, de um Deus provedor, de um Deus que realmente se importa conosco. Ele sabe do que nós precisamos e supre todas as nossas necessidades. Mateus 6, 25 diz: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? E em seguida, versículos 31 e 32 do mesmo capítulo, Jesus diz, portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os pagãos é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. É interessante que Jesus está falando ao povo de Israel,
que conhecia toda essa história, que, por meio dos seus antepassados, recebeu essa história do cuidado de Deus ali naquele momento, mas ainda assim o povo andava aflito, andava preocupado com coisas pequenas, com coisas corriqueiras, com as necessidades diárias. E Jesus ele vai dizer, olha, não se preocupe, vamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Deus sabe de todas as suas necessidades, Ele sabe daquilo que você precisa. E nós não somos diferentes, porque embora a gente tenha toda a Bíblia diante de nós, quantas vezes nos tornamos ansiosos e temerosos a respeito de coisas que nós já sabemos que Deus está fazendo por nós. Nós já sabemos que Deus está cuidando, mas muitas vezes nós também ficamos aflitos por causa de todas elas. Deus conhece todas as necessidades e Jesus nos convida a entregar a nossa ansiedade a Ele. Os nossos cuidados, as nossas preocupações no Senhor, ao Senhor. Será que nós temos conseguido descansar e confiar em Deus? Ou, como o povo de Israel, muitas vezes temos reclamado e reclamado na jornada. Devemos tomar cuidado porque a murmuração, ela nos cega espiritualmente, para percebermos o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Quando a gente reclama muito, a gente não consegue perceber o que Deus está fazendo. Mas quando a gente para realmente, em submissão, e percebe ali que nós temos um Deus soberano, um Deus amoroso, um Deus fiel, nós podemos enxergar que em todos os momentos, até nos mais difíceis, Deus estava provendo. Deus estava provendo e Ele continua provendo tudo aquilo que nós precisamos. Concluindo, na história do Êxodo, nós vemos o caráter de Deus, que guia o seu povo pelo melhor caminho, cumprindo as suas promessas e revelando pouco a pouco os seus grandiosos propósitos. Também vemos que Ele caminha conosco no deserto. Ele não nos abandona durante a nossa jornada. E mais, Ele provê todo o necessário para a nossa viagem, para a nossa peregrinação aqui na terra rumo à pátria celestial. Ele está provendo tudo. Salmo 25, versículos 8 e 10 diz, bom e reto é o Senhor, por isso ensinará o caminho aos pecadores, guiará os mansos em justiça e aos mansos ensinará o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Nós podemos confiar que Deus está nos conduzindo pelos seus caminhos, nós podemos realmente crer nisso. E ainda que esses caminhos sejam duros, ainda que os caminhos do Senhor talvez nos tragam algumas dificuldades, conhecendo o Senhor, nós podemos declarar, assim como o salmista, lá no Salmo 23, 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Esse é o nosso Deus, Jesus, o nosso bom pastor, aquele que dá a vida pelas suas ovelhas, aquele que está adiante de nós e conosco durante toda a nossa jornada. Vamos orar ao Senhor e agradecer por todo este cuidado. Senhor, nós queremos te louvar e nós queremos te agradecer, Pai, pela tua palavra, que nos revela, Senhor, a tua bondade, a tua fidelidade, a tua soberania sobre as nossas vidas, sobre toda a história. Sabemos que tu és um Deus amoroso e um Deus fiel, e nós queremos nessa noite reconhecer, Pai, a tua bondade. Nós queremos trazer à memória, Pai, todo o teu amor e todo o teu cuidado sobre as nossas vidas. Mesmo nos momentos mais difíceis, o Senhor sempre esteve nos conduzindo. O Senhor é um Deus que nos guarda, o Senhor é o Deus que nos conduz. O Senhor é um Deus que tem propósito para cada momento das nossas vidas. E o Senhor é o Deus da nossa provisão. E nessa noite nós queremos renovar as nossas forças em Ti. Nós queremos realmente crer no Senhor, sair daqui realmente confiantes com esta palavra, com este entendimento de que a nossa jornada e a nossa peregrinação tem um pastor, tem um guia fiel, um pastor que nos ama, que nos conduz, que caminha conosco. E nós somos gratos por isso.
E é em nome do Senhor Jesus que nós oramos com toda gratidão. Amém. Que Deus abençoe vocês, pastor Paulo. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Muito bem, irmãos. Deus é conosco, né? A palavra de Deus sempre nos mostra isso. Você não está sozinho se você confia no Senhor. Quem não confia vai estar sozinho, né? Mas nós podemos crer que Deus está aqui conosco, que Deus está em nós e que Deus age através de nós. A Bíblia nos mostra isso, que o Espírito Santo de Deus está agindo em nós e vai usar a sua vida. E neste momento nós vamos ter um tempo de intercessão, irmãos. Nós vamos orar. Nós vamos orar pelas pessoas que estão passando por essas dificuldades todas, por essas lutas, né, por perdas também. Nós, como igreja, temos que ter o coração sensível, temos que ter o coração aberto, né, não somente para aqueles que nós conhecemos, mas para todos. Né, há tantas pessoas hoje que estão sofrendo. Né, a gente sempre teve mortes, né, de todos os tipos, mas hoje nós estamos dentro de uma situação atípica, né, e que as pessoas, muitos estão com medo. Né, há uma avalanche aí de problemas psicológicos, né, de pessoas com medo de viver, de sair, de fazer as coisas, com medo de tomar decisões, com receios, né, da própria vida e gente querendo tirar a própria vida, né, porque está vivendo uma situação dramática, né. Graças a Deus nós temos o Senhor conosco e nós estamos vencendo tudo isso, né. Glória a Deus, porque eu não quero dizer, nós somos melhores, não somos melhores que ninguém, mas Deus tem nos preservado, Deus tem guardado as nossas vidas. Ninguém aqui na igreja, né, teve problemas seríssimos, né, com essa coisa, com essa pandemia. E Deus, aqueles que passaram por momentos mais difíceis, Deus preservou. E estamos todos, né, bem, graças a Deus, né, começando a retornar aqui. Já fizemos isso ano passado, tivemos vários meses juntos, mas tivemos que parar novamente, agora estamos retornando. E vamos ser gratos a Deus e vamos crer nesse Senhor que tem provado ser fiel no deserto, né? Nesse momento que nós estamos passando, Deus é fiel. Amém? Nós vamos orar nesse momento. Se você puder, ajoelhe-se, né, e coloque diante do Senhor as pessoas que você tem aí. Vamos nos lembrar sempre da Isabela, né, que está lá no hospital. A Denise, que graças a Deus está melhorando, mas ainda continua precisando da nossa intercessão. Orar pelo pastor José Elísio, orar pelos irmãos, a Clarice, né, e todos os outros irmãos que estão passando por momentos difíceis, orar pelo trabalho dos irmãos, orar pelos que estão nos hospitais, que estão hoje precisando de oxigênio, que estão precisando de uma mudança no seu quadro clínico. Orar pelos médicos, pelos enfermeiros, ore pelo país, pelos governantes, que Deus venha trazer uma mudança e um renovo realmente nessa nação. Ore pela igreja também. Vamos clamar: bendito seja o teu nome, Senhor. Nós nos encontramos aqui, Senhor, diante de ti. Ó Deus, nós cremos em Ti, nós sabemos que o Senhor é Deus e temos tido provas disso, Senhor, milagres aqui entre nós. Quantas coisas maravilhosas o Senhor tem feito. Ó Deus, nós te exaltamos, nós te bendizemos por teu amor fiel, por tua graça que tem sido derramada sobre nós de uma maneira abundante. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem restaurado vidas, porque o Senhor tem curado vidas, porque o Senhor tem levantado, Senhor Deus, da morte, ó Deus, a muitos, Senhor Deus. Nós queremos te exaltar, te glorificar, porque são muitos os testemunhos, multiplicam-se os testemunhos, Senhor Deus, da presença do Senhor, do toque do Senhor, da manifestação do Senhor em momentos críticos. Nós te louvamos porque o Senhor tem sido um Deus bom, fiel, que tem feito bem, que nos tem guardado, que nos tem, ó Pai,
curado, restabelecido. Glórias ao teu nome, bendito seja o teu nome, Senhor. E queremos, ó Deus, nesta noite, colocar diante do Senhor, ó Pai, a Denise, a Isabela, Senhor Deus, aquela menina que precisa, ó Deus, de uma mudança no seu quadro. Nós clamamos a Ti, põe Tuas mãos sobre estas vidas, Senhor Deus, que o Senhor restaure a saúde delas, Senhor Deus, essas que nós sabemos e conhecemos aqui. Ó Deus, também pelo sobrinho da irmã Clarice, que o Senhor ponha Tuas mãos sobre ele, que o Senhor esteja abençoando as vidas, as famílias, Senhor Deus, que o Senhor esteja tocando, ó Pai, que o Senhor esteja renovando a saúde dessas vidas, Senhor. Nós clamamos a Ti, Deus, visita com Teu poder, visita com Tua glória, Senhor Deus, que alcance essas vidas, ó Pai, a Tua voz chegue aos ouvidos, aos pulmões, Senhor Deus, desses indivíduos, dessas pessoas, em nome de Jesus, ó Pai, e que haja restauração, que o Senhor possa estar estendendo Tuas mãos sobre os hospitais aqui nessa cidade, Senhor. Nós clamamos, Senhor, por todos os hospitais que têm os seus enfermos ali, Senhor. Põe Tuas mãos sobre esses locais, Senhor Deus, sobre os médicos que lá estão, para que façam um tratamento correto, para que usem todos os recursos, que o Senhor esteja operando, Senhor Deus, na vida dos médicos, dos enfermeiros, que o Senhor esteja agindo de uma maneira poderosa, que nós possamos ver em breve, Senhor Deus, esse quadro mudar, ó Pai, e as pessoas serem alcançadas pelo poder do Senhor, curando, restaurando e trazendo alegria às famílias. Pai, nós pedimos também pelos que têm tido perda, Senhor Deus, na sua família, que tem tido, Senhor Deus, realmente tem passado momentos de tristeza, de angústia, Senhor Deus. Ó Pai, consola os corações, fortalece a fé, fortalece a esperança, não deixe que caiam, porque o Senhor, ó Deus, é um Deus que nos abraça, que nos consola, que nos dá ânimo, Senhor Deus. Ó Pai querido, sopra sobre essas vidas o ânimo do Senhor, a bênção do Senhor. Teu Espírito Santo esteja tocando esses corações, que eles reconheçam que ainda há vida, que há esperança. Em nome de Jesus eu lhe peço, consola aqueles que perderam seus entes queridos, ó Pai. Ó Deus querido, tem misericórdia, que a tristeza, Senhor Deus, seja diminuta, Senhor Deus, mas a presença do Senhor possa ser engrandecida nesses corações, possa se fazer, ó Pai, poderosa em cada vida, Senhor Deus. Em nome de Jesus, nós oramos, Senhor Deus, clamamos a Ti, visita os hospitais e, Senhor Deus, também visita os governadores, os prefeitos. E há tanta corrupção no momento desse, ó Senhor, põe Tuas mãos, Senhor Deus, para que isso não aconteça mais, para que nós possamos ter um país justo, Senhor Deus, um país que olha para as pessoas, um país que vê o melhor. Em nome de Jesus nós clamamos, Senhor Deus, tem misericórdia do nosso país, tem misericórdia dos outros países também, Senhor. As pessoas que estão também passando por esse momento tão terrível, quantos países estão perdendo tantas pessoas, tem misericórdia, ó Pai, põe Tuas mãos, realiza milagre, e que a Tua voz seja ouvida neste mundo, Senhor Deus, que toda essa situação traga glória ao Teu nome, Senhor Deus, toda essa situação traga, Senhor Deus, um senso nos corações, Senhor Deus, de que necessitam de Ti, que precisam da Tua salvação, que precisam acertar as suas vidas com o Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, que muitos venham a receber a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Nós clamamos a Ti, Senhor, realiza, e o Senhor está realizando, o Senhor está fazendo, o Senhor está transformando. Em nome de Jesus nós Te louvamos e abençoa cada vida que aqui está nesta noite, Senhor, cada irmão que está no seu lar, acompanhando e orando conosco. Senhor, a Tua bênção chegue, Senhor Deus, trazendo cura, trazendo restauração, libertação, não seja Covid, seja qualquer outra enfermidade, seja o câncer. Em nome de Jesus, põe Tuas mãos, ó Pai, traz libertação, traz cura, Senhor Deus, sobre esta casa. Derrama ali, Senhor Deus, o Teu poder, o Teu Espírito Santo, e que haja agora, Senhor Deus, uma manifestação do Senhor, quebrando todo o poder das trevas, todo o poder da enfermidade, Senhor Deus, os espíritos de enfermidade, nós repreendemos em nome de Jesus.
Oh, Senhor, abençoa os lares, abençoa o trabalho do teu povo, Senhor Deus, cada um tenha o sustento na sua casa, tenha a harmonia, ó Deus, entre o casal, entre os filhos, em nome de Jesus, que a alegria do Senhor esteja presente nesses lares, ó Pai, em nome de Jesus. Traz paz a cada coração. É isso que nós oramos, Senhor Deus, e pedimos ao Senhor, teu poder seja derramado sobre esta nação, sobre este mundo, Senhor, para que a glória de Cristo seja, ó Deus, contemplada pelos povos. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos que o Senhor tem sido fiel até agora, e o Senhor sempre será. Aleluia, glórias ao teu nome. Amém, amém. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, aleluia. Como é bom, né? Nós podemos estar aqui nos ajoelhando diante do Senhor, falando com Deus, não é verdade? A gente tem essa certeza que Deus está ouvindo a nossa oração. E quantas vezes nós temos visto isso durante esse tempo todo? Deus é um Deus que ouve, Ele tem ouvidos para ouvir, Ele tem mãos para tocar, não mãos físicas, né? Mas é uma forma, né, de entendermos Deus, que Deus não está, vamos dizer, à parte, Ele está agindo, amém? Irmãos, eu queria só deixar alguns avisos, né? Sexta-feira nós iríamos ter a nossa reunião de oração, mas não avisamos no domingo, então eu estou deixando para, não é só sexta aqui, na outra sexta-feira nós vamos ter a nossa noite de oração, tá bom? Então os irmãos estejam presentes na próxima, não nessa, na outra sexta-feira, né? Nós teremos a nossa noite de oração começando às 8 horas, não podemos passar muito tempo, né, mas estaremos aqui buscando ao Senhor. Então não na primeira, mas na segunda sexta-feira do mês, ok? E domingo nós estaremos aqui tendo a ceia do Senhor. Então você que pode vir, venha, né, passe o nome, e para estar conosco, lá no nosso grupo também, mas se quiser vir sem dar o nome, tudo bem, né? Se tiver a igreja tomada, você não vai poder entrar, né? Vai entrar quem deu o nome, ok? E nós teremos um espaço para os visitantes também, né? Então deixaremos algumas cadeiras para os visitantes, para as pessoas que não estão podendo nos dar o nome. Temos visitantes aqui hoje, temos pessoas que estão conosco, que não são membros aqui da igreja, mas são muito bem-vindos em nome de Jesus, viu? Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. E é uma alegria, né, receber pessoas assim. O André, que já temos conversado, né? E é muito bom, né, estarmos assim. A Cristina, né, que está aqui conosco também, falou comigo que ele viria, e é de palavra. Glória a Deus, Deus abençoe sua vida, viu? Pessoas que estão aqui em volta, já tem pessoas que virão no domingo também, né? Deus está fazendo uma obra aqui que a gente não entende, irmãos. A gente fecha e Deus está falando de outra maneira com o povo, né? A gente estava fechado, mas Deus estava falando na internet, ok? Glória a Deus por isso, né? Então, estejam presentes no domingo. Vamos terminar com a bênção do Senhor. Deus amado, nós te louvamos porque o Senhor aqui esteve conosco, tem estado todo dia, quando nos deitamos, quando levantamos, o Senhor está presente na nossa vida. Oh Deus, obrigado. Nós não vemos a coluna de fogo, nem de nuvem, mas o Senhor tem estado e nos sustentado, o Senhor Deus, a cada dia, e sabemos que a tua presença está conosco. E que agora, nesta noite, Senhor Deus, e durante esses dias, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, poder do Espírito Santo, seja com o teu povo aqui presente e com o teu povo disperso sobre a face da terra, nos lares, em todos os lugares onde tem recebido essa palavra. Em nome de Jesus, eu abençoo para a glória do Senhor. Amém e amém. Deus abençoe sua vida. Fique na graça e na paz do Senhor. Volte sempre. Domingo às 18 horas estaremos aqui, ok? Fiquem com Deus, em nome de Jesus.